Olá, povo amado de Deus. Eu sou Francisco Isidório e quero trazer mais uma palavra ao coração de cada um de vocês. Nessa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu para vivermos, que possamos permanecer firme, procurando fazer sempre a vontade de Deus. Hoje eu quero trazer uma reflexão a respeito da imunidade espiritual. Em um mundo tão corrompido como esse em que nós estamos vivendo, como permanecer imune ao pecado? Hoje eu quero aqui deixar como base um texto na palavra de Deus que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 1, verso de número 8, que assim nos diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Bom, meus irmãos, nesse texto sagrado, nós vamos aprender que Daniel não quis se contaminar com as iguarias do rei. Quem não se contamina com o vírus do pecado, adquire imunidade espiritual, meus irmãos. Daniel conseguiu permanecer imune ao pecado, que tão de perto o rodeava naquela corrompida corte de Babilônia. Eu quero trazer 2 pontos e mostrar para vocês como ser vacinado contra o pecado. Primeiro dele, certas imunidades são adquiridas por meio de vacinas, meus irmãos. Daniel foi vacinado pela palavra de Deus contra o pecado. No Salmo 119, verso 11, o salmista diz: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No caso de Daniel, ele escondeu no seu coração os mandamentos do Senhor. No Salmo 119, verso 9, nos diz: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. No Salmo 119, verso 101, o salmista ainda diz: Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Segundo ponto, a decisão de não se contaminar com o pecado. O texto sagrado diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção de manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. A decisão de não se contaminar partiu do próprio coração de Daniel. Nós precisamos também tomar a firme decisão de não se contaminar com o pecado. Em Filipenses capítulo 2, verso 15, Paulo escreveu que devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecemos como astro no mundo. Em Mateus capítulo 5, verso de número 13 ao 14, Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando o crente toma a firme decisão de não se contaminar com o pecado, ele se torna o sal da terra e a luz que ilumina o mundo de trevas. Conclusão, meus irmãos.
Se tivermos um firme propósito em nosso coração de permanecermos fiéis ao Senhor, mesmo em meio a uma sociedade corrompida, certamente vamos adquirir imunidade espiritual contra o pecado e faremos a diferença neste mundo. Fiquem todos com essa palavra de reflexão e também de aprendizado da palavra de Deus. Que tenhamos um dia guiado e abençoado pelo Santo Espírito do Senhor e que possamos permanecer firmes e não se contaminar com o pecado desse mundo. Aqui falo eu, Francisco Isidório Araújo.